Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras e, quem diria, Moraes vai provar do seu próprio veneno. Boa tarde para você, minha querida, meu querido amigo, que não está sendo investigado pelo governo americano, que não está tendo seu patrimônio, suas propriedades, seus bens sendo levantados e bloqueados pelo governo americano, e que não teve seus vistos já cancelados, nem vai ter o seu nome numa listinha muito especial chamada Magnitsky. Nesse nosso segundo encontro com justiça do dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Casa Branca se manifestou dizendo que o tarifaço vai acontecer no dia 1º de agosto, porque o governo Lula minimizou a preocupação de Trump com Bolsonaro, o que fez a Casa Branca mandar um recado assustador para Lula e para o STF. E, em segundo lugar, eu vou te mostrar um vídeo de uma apuração de uma jornalista do UOL dizendo com todas as letras: o governo Trump está investigando o patrimônio de autoridades brasileiras. E vai ter um bônus. Eu vou te mostrar como que Alexandre de Moraes vai provar do seu próprio veneno. Bora então direto para o primeiro ponto com essa matéria que saiu no portal UOL, e as duas apurações da nossa análise de hoje são da mesma jornalista, a Mariana Sanches. Olha aí. Itamaraty minimizou preocupação dos Estados Unidos com Bolsonaro, diz oficial de Trump. Olha o tamanho da bronca em que o governo Lula e o STF nos meteram. Um funcionário sênior da administração de Donald Trump afirmou à coluna que não vê possibilidade de qualquer negociação adiar a entrada em vigor das tarifas de 50% contra o Brasil a partir do dia 1º de agosto, ou seja, não vai ter adiamento das tarifas. Isso porque, até o momento, o país, o Brasil, não apresentou nada sério a ser negociado. O argumento é o mesmo ventilado nos bastidores pela Casa Branca ontem, de que nenhum avanço aconteceu porque os brasileiros não se engajaram suficientemente para isso. Questionado sobre qual seria o engajamento esperado do Brasil nesse momento, esse funcionário que pediu anonimato para comentar o assunto por não ter autorização para falar sobre o tema publicamente, afirmou que a discussão não pode se pautar apenas em comércio, já que a preocupação primordial de Trump seria outra. Gente, adivinhe qual que seria a preocupação do Trump, hein? Tente adivinhar. Eu vou dar 5 segundinhos aí para você pensar e para você escrever aqui nos comentários. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. E aí, escreveu? Bora ver qual que é a preocupação. O Itamaraty minimizou as preocupações de Washington sobre o ex-presidente Bolsonaro e a liberdade de expressão, em detrimento do seu governo e do seu povo. O assunto agora se agravou muito além das expectativas deles, afirmou o funcionário da gestão Trump. Quem diria? Quem diria? Quem poderia imaginar uma coisa dessas, não é mesmo? Puxa vida, é realmente um choque, né? A gente jamais saberia disso pelas várias manifestações do Trump reclamando da caça às bruxas contra Bolsonaro, da perseguição política e judicial que ele sofre aqui no Brasil, dos abusos do STF contra a liberdade de expressão, inclusive contra cidadãos e empresas americanas. Realmente é algo chocante, né? Não dava nem para imaginar. Mas mais impactante ainda é o quanto Trump está inabalável na sua determinação de ir até o fim. Olha só esse recado assustador que veio da Casa Branca. O presidente Trump foi claro e o governo americano dispõe de uma ampla gama de ferramentas que pode e irá usar para promover suas prioridades. Moraes e sua turma apenas testemunharam o início disso. Isso está longe de acabar, disse essa fonte do governo Trump. E agora bora para o próximo ponto, para o segundo ponto, porque não só o tarifaço vai acontecer diante da falha gigantesca do governo Lula, da incompetência de Lula em negociar com o governo Trump, mas os americanos estão indo com tudo para cima do patrimônio das autoridades brasileiras. Já estão investigando o patrimônio dos ministros. Olha aí comigo. O que é a Lei Magnitsky, né, Natália? Essa é uma lei que foi criada ainda na gestão do Obama e que, a princípio, mirava funcionários do Kremlin, funcionários russos que tivessem praticado atos graves de violação de direitos humanos ou de corrupção. E aí, então, quais eram as punições previstas? Restrição para entrada nos Estados Unidos, e isso já não seria mais uma questão, porque a gente sabe, por exemplo, que o Alexandre de Moraes já está com essas restrições, assim como seus familiares. Mas, além disso, proibição de transação em dólar com qualquer instituto, com qualquer instituição financeira
que opere nos Estados Unidos, e, portanto, aí, quer dizer, é uma avenida aberta, já que hoje, por exemplo, a gente tem as bandeiras dos cartões de crédito Visa e Mastercard, que são americanas e que operam no mundo inteiro. Essa seria uma limitação, por exemplo. Já não seria possível, em tese, potencialmente não seria mais possível ao ministro Alexandre de Moraes ter um cartão de crédito ou mesmo de débito com essas bandeiras. E proibição e congelamento de bens aqui nos Estados Unidos. O ministro nega que tenha bens aqui, mas isso poderia atingir um familiar seu, e a gente sabe que tem havido um levantamento em relação a propriedades de autoridades brasileiras aqui nos Estados Unidos pelo governo Trump, Natália. Então, assim, é o que um especialista nessa lei da Universidade da Austrália me chamou de uma camisa de força financeira. Os bolsonaristas gostam de dizer de pena de morte financeira. Ele vai menos longe nisso, mas diz que realmente é um tipo de punição que traz consequências graves para a vida da pessoa que é atingida por ela. E seria imposto sem que o ministro tivesse sequer condição de se defender nesse momento, Natália. Então, num segundo momento, ele até poderia se colocar, mas agora seria, digamos assim, a revelia, uma punição imposta pelo governo Donald Trump. Vocês perceberam o que a jornalista falou? Esse aqui é o meu bônus para você. Além do governo americano estar levantando o patrimônio das autoridades brasileiras, as sanções, como as da Lei Magnitsky, seriam impostas sem que o ministro Alexandre de Moraes sequer tivesse a chance de defesa. Olhem a ironia do destino. Logo Moraes, que tanto abusou do seu poder contra centenas de pessoas sem conceder a elas o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, à paridade de armas, garantidos pela nossa Constituição, ao julgamento por um juiz imparcial. Moraes vai, enfim, provar do seu próprio veneno. A terra plana ela não gira, ela capota.